Ele fez de novo. Está viralizando aí um trecho de uma pregação da pastora Helena Raquel, agora dizendo as seguintes frases. A igreja não é bolsonarista, a igreja não é lulista, a igreja não é chavista, a igreja... Vai colocando o que você quiser aí. Uma coisa nós precisamos concordar com a pastora Helena Raquel. A igreja não é bolsonarista, a igreja não é lulista, a igreja não é chavista. Eu vi que a polêmica está sendo colocada porque ela disse primeiro que a igreja não é bolsonarista. E ela vem em seguida e fala, a igreja não é lulista, a igreja não é chavista, a igreja é de Jesus. A ideologia da igreja precisa ser Cristo e a palavra de Deus. De todo líder principal que já tenha passado em qualquer lugar da América Latina ou do mundo, a igreja é de Jesus. Quando nós vemos o que o apóstolo Paulo disse aos Colossenses no capítulo 2, o versículo 8, nós vamos entender melhor o que ela está dizendo. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a vácuas e enganosas filosofias que defendem tradições humanas e dos princípios elementares deste mundo e não de Cristo. Quando a pastora Helena Raquel está dizendo que a igreja não é lulista, não é bolsonarista, não é chavista, não é franquista, não é hitlerista, ela está dizendo o seguinte, a igreja não tem uma ideologia, a igreja é de Cristo. Ela precisa pensar como Cristo, ela precisa andar como Cristo, ela precisa escrever como Cristo, pregar como Cristo, viver como Cristo. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aos Colossenses. Não se deixem ser levados por vãs filosofias deste mundo. Se nós formos ouvir o que ele disse aos Romanos no capítulo 12, versículo 1, nós vamos entender um pouco mais. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque se tem um prefeito piedoso na sua cidade que não é crente, mas é bom amigo dos crentes, que bom pra ele. Se tem um vizinho que não é crente, mas é bom amigo da igreja, bom pra ele. Nós não podemos pensar como o mundo pensa. Nós precisamos pensar como Cristo pensa. Os nossos valores, os nossos princípios, a nossa cosmovisão precisa estar baseado na palavra de Deus. Então, a igreja realmente não pode ser bolsonarista. A igreja não pode ser lulista. A igreja não pode ser chavista. A igreja não pode ser franquista, não pode ser hitlerista, não pode ser fascista, não pode ser nazista. A igreja precisa ser de Cristo. O apóstolo Paulo continua nos falando em Efésios 4 o seguinte: assim, não seremos mais como crianças, jogados de um lado para o outro pelas ondas, nem arrastados por todo o vento de ensino e pela astúcia e esperteza dos homens que levam ao erro. Quanto mais estamos ligados com as ideologias, com os pensamentos filosóficos, com a visão de mundo que o mundo está expondo, menos nós vamos enxergar como Cristo enxergaria, vamos pensar como Cristo pensaria e vamos viver de acordo com o que Ele queria que nós vivêssemos. Nós precisamos entender que a nossa ideologia política, os nossos costumes, os nossos valores, as nossas visões de mundo precisam ser baseados na palavra de Deus e nos ensinamentos de Jesus Cristo. E eu termino falando as palavras do apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 4, que ele diz o seguinte: assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. As nossas ideologias também não podem nos levar à nossa própria condenação. Cuidado ao defender uma ideologia política, seja ela de direita ou de esquerda, seja ela comunista, capitalista, socialista, hitlerista, nazista, fascista, seja ela qual for essa ideologia, nós estamos nos condenando naquilo que nós aprovamos. E pare de bobagem de acusar a igreja dizendo que nós somos idólatras, que a igreja é bolsonarista, Não, pare de bobagem. A igreja no Brasil ora pelos governos. Deixe que é igreja. Sai pra lá, caluniador! A sua visão política precisa ser baseada na palavra de Deus. Os seus usos e costumes, o seu modo de crer, o seu modo de pensar, o seu modo de ser precisa ser baseado nas escrituras e não em uma ideologia política. A igreja não é bolsonarista, a igreja não é lulista, a igreja não é chavista, a igreja não é franquista, a igreja não é hitlerista, a igreja é de Jesus Cristo. Qual é a sua opinião sobre isso? Deixa aqui nos comentários, eu vou gostar de ler. Até o próximo vídeo.